Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando a nossa 7ª aula de Psicologia Pastoral. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. Continuando aqui sobre o tema, sobre a importância da psicologia pastoral, do Ministério de Aconselhamento, para cada um de nós e para aqueles que nós estaremos servindo. E eu quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas. E há pouco eu até mencionava aos irmãos a minha alegria de ver como as pessoas elas têm participado do nosso podcast, dessas aulas. Cada período que eu abro o podcast do nosso seminário, eu vejo que está tendo sempre muitos acessos, muitas visualizações e sempre pessoas se inscrevendo no nosso grupo. Então, eu louvo a Deus. Eu quero acreditar que os propósitos pelas quais gravamos essas aulas, eles estão sendo atingidos. Primeiro é para vocês mesmos, porque eu confesso que tem vezes que os assuntos se tornam tão interessantes, o debate nosso se torna tão rico, e eu não tenho dúvida que a gente, ao ouvir novamente, a gente aprende mais. O segundo propósito é para que outros irmãos de outras igrejas, denominações, possam também estar tendo o alcance dessas aulas, desses livros, desses temas, para que eles possam aprender o que é realmente a sã doutrina, ou pelo menos um seminário de linha ortodoxa. E o terceiro propósito também é, claro, é para que, quem sabe, no futuro, outras pessoas possam fazer esse curso por meio de EAD, né? Diferente de nós, que a nossa aula aqui ela é online, mas ela é híbrida em tempo real. Eu sei que essas matérias facilitarão para aqueles irmãos que, como aconteceu recentemente, o irmão lá do Japão, que ele estava fazendo o nosso módulo de hermenêutica. E lá do Japão ele mandou mensagens para mim, dizendo que já estava aplicando na igreja dele, já estava usando na igreja dele, e era um irmão brasileiro que trabalha lá no Japão, e eu fiquei muito feliz. Então, no caso dele, ele não é aluno do seminário, mas ele está sendo abençoado por essas aulas, então eu fico muito feliz. Agora, é claro, os irmãos que tiverem interesse de fazer o curso em EAD, aí sim temos uma estrutura que as pessoas assistem essas aulas. Primeiro elas têm que passar por um critério de avaliação, né, de recebimento, aí depois haverá todo um critérios, porque nosso propósito é formar obreiros aprovados e não dar diplomas apenas. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, nossa 7ª aula. Estou muito feliz, separei aqui muitos temas hoje com vocês. Hoje quero também estar falando bastante hoje sobre alguns distúrbios psicológicos, ou como eu gosto de chamar, né, de uma forma mais simples, viroses, mazelas, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos estar trabalhando no livro-texto, no capítulo 4, vamos prosseguir e vamos debater. Assim como uma terapia, ela é bem espontânea, ela é bem livre, essas aulas aqui, elas têm esse propósito, de seguir um currículo, mas ao mesmo tempo de entrarmos em assuntos, em dúvidas, em incógnitas de cada um de nós e daquilo que os irmãos lembrarem, ou quem sabe for a realidade dos irmãos. Até porque cada um de nós estamos inseridos em famílias diferentes, em contextos diferentes, e é importante a gente também saber dessa realidade, porque, como eu disse, tem pessoas que sofrem de mais problemas emocionais do que outras, e famílias que estão sendo, eu diria, alvos direto e imediatos de fatores psicológicos e problemas e distúrbios mais significativos do que outros. Então, né, se sintam muito à vontade de fazer as perguntas, eu sabendo, eu respondo, não sabendo, a gente vai atrás, mas eu espero que tenhamos uma noite muito produtiva, tá bom? Meus irmãos, como é costume, vamos ler aqui o Salmo 19, versículo 13. Eu queria ler o versículo 13 apenas do Salmo 19. Irmão Gil, irmã Maísa, paz, sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a todos.
Quem achar o texto aí do Salmo 19, versículo 13, tenha a bondade de ler para nós, por favor. Pastor, estou com ele aqui. Por favor. Salmo 19, 13. Isso. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Joia. Alguém tem outra versão? Eu tenho. Por favor, Júnior. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Joia. Olha só. Da soberba, né? Aqui dá uma ideia diferente. Pecados intencionais, aqueles que eu quero cometer, logo, pecados decorrentes dessa soberba. Eu tenho também uma outra versão aqui, que é a Almeida Recebida. Olha só o que ela diz. Também de pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim. Até esse termo, né? Assenhoreiem, um verbo não muito usual, né? Da ideia de senhorio, né? Senhor, de submeter. Assenhoreiem, né? De termos um senhor. Então ele está dizendo aqui, não faça com que a presunção seja o meu senhor. Isso. Ou que essas atitudes pecaminosas baseadas na minha presunção ou na minha soberba, né, não me domine, né, dando essa ideia de que aquele que é o Senhor domina. E como a NVI, o pastor Johnny leu também, é muito interessante, guarda o teu servo dos pecados intencionais. É porque praticamos de forma consciente e plena. Eu queria gastar um minuto aqui nessa abertura. Davi, esse salmo é o salmo de Davi, é aquele salmo lindíssimo que ele fala sobre a criação, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. E aí ele vem falando da criação. E aqui nós, no último bloco, na última aula, né? Ou melhor dizendo, no sexto dia de aula, nós falamos muito sobre a revelação natural e falamos sobre a revelação especial. Então, Davi aqui, ele está falando do quê? Ele está falando da revelação natural. E o próprio Salmo de Davi, aqui no Salmo 19, do versículo 7 em diante, ele fala, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E depois ele começa a falar do amor que ele tem à palavra de Deus e mostra que ela é mais preciosa do que o ouro e ela é mais desejável do que tudo para ele. E por último ele fala da soberba, ele fala dessa vanglória, ele fala sobre a atitude dele de presunção e dos pecados intencionais. E o que eu queria destacar aqui? Eu queria destacar esse lado consciente de Davi. Davi, ele tinha o que eu gosto de chamar um espelho de si muito límpido, muito leal. Ele conseguia ver que ele era presunçoso, que ele era soberbo, que ele era uma pessoa que praticava intencionalmente algumas coisas, muitas delas para o bem e algumas delas para o mal. E por que eu estou falando isso aos irmãos? Eu acho admirável essas palavras de Davi. Por quê, irmãos? A gente está falando de psicologia pastoral. E todos nós precisamos, geralmente, de alguém que nos avalie, que nos esquadrinhe, que nos ajude.
E mesmo quando a gente tem um pastor, tem um líder, tem um amigo, tem um parente, tem um mentor, ele aponta os nossos erros, geralmente a gente não se dá por vencido. Não é assim? Sejamos honestos. Podemos até ouvir, mas no fundo, falamos, é bobeira, é meu amigo que está falando. É a opinião do pastor. Davi tinha um diálogo com a sua consciência muito profunda. Ele conseguia chegar num patamar de diálogo consigo mesmo e de honestidade consigo mesmo, pouco visto na Bíblia. E eu, particularmente, quero destacar isso agora, e por isso que eu gosto de chamar de autoespelho, e queria deixar aqui isso como um desafio a cada um de nós, porque, irmãos, o exercício de se autoavaliar é uma riqueza indescritível. Indescritível. Quando a gente consegue ter um momento consigo mesmo, ou como diziam os antigos, com os nossos próprios botões, conversando conosco mesmo, dialogando conosco, eu quero acreditar que a gente vai ser liberto de muitos males, e dos males que a gente comete, com certeza, será muito mais fácil para que a gente possa romper. Porque no momento em que a gente se autoavalia e enxerga de forma nua, crua, mesmo que seja de forma dolorosa essa verdade, a gente está, eu diria, rompendo das trevas interiores e indo para uma nova luz, uma luz que Deus vai nos fazendo viver e experimentar, que é essa de se autoconhecer. Agora, é claro, eu não quero dizer com isso que a gente não precisa de ninguém, não. A vida de igreja e a vida no reino de Deus é uma vida sendo ajudado sempre enquanto vivemos. Mas eu quero acreditar que esse é um segredo que alguns desfrutam e que, por essa razão, eles crescem com mais facilidade diante de Deus e da vida. Por quê? Porque, na minha opinião, essas pessoas, mesmo como Davi, se considerando arrogantes, presunçosas, se considerando uma pessoa, como a gente viu, né? Uma pessoa soberba, mesmo com tudo isso, ele ainda, mesmo assim, diante de tudo, é uma pessoa ensinável. A diferença de muitas outras pessoas, eu diria, é que as pessoas têm os seus erros também, mas elas não conseguem serem ensináveis. E o que é uma pessoa ensinável? Ela é aquela que está disposta a recomeçar. Ela está disposta a dar o direito de dúvida e talvez ouvir o outro, ou quem sabe ouvir as suas próprias experiências de vida. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui essa breve reflexão, né? Mas eu gosto muito dessas palavras de Davi. Isso daqui me fascina. Quando ele diz, eu sou presunçoso, eu sou soberbo, esses pecados que eu pratico de forma intencional, me livra, Senhor. Eu admiro Davi nessa postura. Porque, num primeiro momento, parece uma palavra de arrogância, mas, na minha opinião, é porque ele se autoavalia, ele diz, eu sou soberbo. Poxa vida, eu não posso ser. Né? É o que eu penso, tá bom, meus irmãos? Fica aí para vocês. Tá joia? É fácil a gente se autoavaliar, irmãos? É difícil, hein? Complicado, doutor? Eu acho assim, né? Eu vejo humildade em algumas pessoas, mas em mim eu não encontro. É isso aí, Júnior. É difícil a gente ver, né? Assim, sendo franco, né? Ou quando a gente vai para as virtudes, a gente vai para a autocomiseração, não é assim? Ou senão a gente vai para falsa modéstia. Pois é. O equilíbrio é muito difícil. O equilíbrio é muito difícil, né? Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Não? Então vamos Não, lá, não. meus irmãos, vamos hoje ir aqui para o nosso material. A gente vai agora entrar no capítulo 4. A Bíblia é um guia suficiente para os relacionamentos da vida. E olha, parafraseando o texto que acabamos de ver aqui com o Davi, a gente vê que o que ajudava Davi a ter esse autoespelho? As Escrituras. Ele conseguia saber que, por meio das Escrituras, ele era um pecador. E ele admitia que essa palavra que era de Deus era a verdade na sua essência. Ele não tinha dúvida disso. Que Deus existia, que Deus reinava sobre tudo e que ele vivia para adorar esse Deus criador e que esse Deus criador, que tinha um nome, tinha se revelado a um povo e que, por sinal, era o povo dele. E então ele tinha tanta certeza disso que ele tinha a Bíblia como esse guia. Então, esse capítulo 4, quando a gente realmente tem esse coração ensinável, meus irmãos, muda tudo. Muda tudo. A gente vai aprender em cada período da vida. E isso me faz lembrar, né, quantas são as histórias e os momentos que a gente tenta ajudar alguns irmãos, como o Júnior acabou de mencionar antes do início aqui das nossas gravações. Nosso irmão Júnior tocou no assunto de um pastor presbiteriano que foi para o catolicismo, né? E isso nos choca, porque o oposto sempre foi uma verdade desde a criação do protestantismo. Muitos padres, bispos se converteram, muitos católicos se convertem ao protestantismo. O oposto sempre foi mínimo, para não dizer que nunca existiu. A gente sabe que existiu. Mas nos últimos anos e décadas tem tido um fenômeno assim. E isso nos leva a uma grande interrogação. Aonde a Igreja de Jesus tem falhado? Né? Porque é antinatural. É antinatural. Uma pessoa que passou por uma igreja bíblica se tornar um católico ou ir para uma outra seita é antinatural. É antinatural. Então, é que a gente possa pedir para Deus nos ajudar, para que a gente possa fazer como Davi, né? Ter a Bíblia como o nosso livro de suficiência e que ele possa ser o nosso guia para nos conduzir no aconselhamento e na vida, não é? Porque, infelizmente, irmãos, a gente tem visto esse fenômeno. Eu me lembro, inclusive, de outros seminaristas tratarem aqui, inclusive, dizendo algo assim, que crentes de igrejas históricas estão fazendo o caminho inverso. Se falássemos de um neopentecostal, nenhum problema, porque, afinal de contas, muitos neopentecostal nem se converteram. Mas de igrejas históricas, de igrejas bíblicas, isso nos choca. Não é verdade, irmãos? Verdade. Que a gente possa ter esse autoespelho de pedir, Deus nos ajuda e nos mostra onde a gente tem errado. E sem se alongar no assunto, porque não é o tema de hoje, eu quero acreditar que um dos nossos erros, e aqui falo como igreja, né, me enquadro nesse princípio, porque fazemos parte da igreja, é esse evangelho triunfalista e esse evangelho soberbo. E então, muitas pessoas têm visto que o povo de Deus tem se tornado um povo de Deus triunfalista, raso, soberbo, que busca prosperidade, que busca essas coisas tão vazias dessa vida. Isso é uma praga que se estabeleceu entre nós, no Ocidente, né? E a gente tem que pensar muito sério sobre essa questão e tem que voltar às bases da igreja primitiva. Porque aí a gente olha pastores que se enveredam por uma vida de marajá, por um discurso triunfalista, quando não se enveredam para a política, usufruindo da massa que é o seu povo para se promover na política, e de repente a gente vê padres e freiras que fazem voto de castidade, votos de pobreza, né? E as pessoas elas ficam olhando e falando, mas quem está certo, quem está errado? Então, que Deus nos ensine, viu, meus irmãos? E que a gente não seja seduzido aí
por nenhuma onda desse mundo, nenhuma, né, nenhum movimento aí que tanto tem escravizado o povo de Deus, né? E a prosperidade é um Deus invisível que encabeça isso, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, então. Querem fazer algum comentário, meus irmãos? Ô, pastor, entrando um pouquinho no assunto que o senhor falou aí desse pastor dos cristãos que estão fazendo o caminho inverso, eu acredito assim, e aqui não quero fazer nenhum julgamento, né? Claro que cada caso é um caso, mas eu acredito que, assim, por ler as escrituras, a gente sabe que o pecado gera morte, né? Sim. E aí essas pessoas enfiadas em pecados acabam que ficam suscetíveis novamente a todo esse sistema pagão outra vez, porque ficam totalmente cegos novamente. Eu acredito que seja por isso que eles acabam trilhando esse caminho inverso aí, voltando ao erro, né, a seguir a escuridão. Acredito que seja por isso. Não tenha dúvida, Gil, mas você sabe, Gil, vamos pegar só um exemplo, vamos pegar aqui a geração de Wesley e de Whitefield. Wesley não era uma pessoa materialista, né? Whitefield. A igreja naqueles dias não era uma igreja triunfalista, né? Pode ver que um dos princípios de Wesley era o que? Uma vida de modéstia. O que era modéstia? Era pobreza? Não. Ele era um doutor em Oxford, professor catedrático. Ele podia viver bem. O que era modéstia para Wesley? Uma vida de simplicidade. Pode ver, o evangelho hoje, o povo de Deus no mundo, principalmente no Ocidente, simplicidade e modéstia não combina mais com o protestantismo, concorda? Então, na minha opinião, isso é um erro, né? Agora, o que você falou é fato, é pecado, mas perceba que o pecado entrou pelas frestas das nossas portas e janelas e está entre nós, por exemplo, essa questão também hoje, por exemplo, do cristão com a política, né? Pode ver quantos pastores, líderes de denominações, têm se tornado candidatos. Então, quer dizer, trocou-se os valores, né? Nos dias de Wesley não era comum. Podia até ter, mas eram as exceções. Hoje a exceção virou regra e a regra virou exceção. Mas tudo isso é pecado, né? Mas é importante a gente identificar onde a gente tem errado, né, Gil? Né? Nos casos de igrejas históricas, por exemplo, a teologia liberal, a frieza dogmática, outra coisa, né? Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, tá bom? De fato, pastor, verdade, de fato. Vamos lá, meus irmãos. Olha, a Bíblia é um guia suficiente para os relacionamentos da vida. Vamos ler algumas partes, como eu disse para vocês nas últimas aulas, né? Porque a gente não vai conseguir ler tudo, e aí eu vou ficar fazendo os apontamentos com os assuntos. E hoje, como eu disse para vocês, eu quero tocar bastante em distúrbios psicológicos, tá bom? Quero hoje falar bastante sobre isso. Então, vamos lá. Na página do nosso livro-texto é a página 65, tá bom? Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Vamos ler algumas porções aqui. Leio sim. Por favor. Vamos lá. A Bíblia é um livro-texto de aconselhamento? Nossa resposta depende de como definirmos aconselhamento. Na mente de muitos, há diferença entre aconselhamento e psicoterapia. O aconselhamento, diriam alguns, trata exclusivamente daquilo que se refere ao aqui e agora, tentando ajudar as pessoas a lidar com a vida de maneira mais eficaz, oferecendo apoio caloroso e conselhos sábios. Aptidões interpessoais como empatia, autenticidade e capacidade de esclarecer, combinadas com sensibilidade e bom senso, são ferramentas necessárias. A psicoterapia é bem Dá uma diferente. pausinha para a gente, pastor. Deixa eu só falar uma coisa aqui, irmãos, importante, né? Aconselhamento e psicoterapia. O que seria essa palavra, psicoterapia? Psicoterapia, na realidade, pode ver que o nome, né? Psico e terapia, são duas palavras gregas. Terapia é curar, e psico é mente, né? Então, é como processar um tratamento de cura, como exercitarmos o processo de cura.
numa mente adoecida, ou seja, em alguém que está sofrendo de algum mal, né? Então, assim, segundo aqui o nosso autor e os especialistas, a gente vê uma diferença, né? E a gente vai trabalhar um pouco aqui nessas questões mais detalhadamente agora, lendo o texto. Só que deixa eu fazer aqui até alguns apontamentos, já falando um pouco sobre esse livro, que é o livro do Myers, né? Deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês, que é Introdução à Psicologia Geral. Na parte que ele vai tratar sobre distúrbios psicológicos, olha que interessante, ele vai falar um pouco das fobias. Olha que legal. Ele vai falar das fobias. E por que eu estou querendo já dei essa pausa aqui? Porque é muito interessante que dentro de fobias não deixa de ser um trabalho mais voltado à psicoterapia. Por quê? Porque é uma mente ou as emoções que foram afetadas por alguma coisa. Lembra, por exemplo, irmãos, aquelas pessoas que têm medo de altura? Né? Como que é o nome de quem tem medo de altura? Eu não sei. Não é É fobia de castrofobia, alguma coisa. Então, existem várias fobias, né? Tem a castrofobia, acrofobia é o medo de altura. Ixi, Né? sou eu. Você é assim, né, Júnior? Ixi, tenho medo, né? Tenho medo de altura. Mas me explica o porquê você tem medo de altura. Eu não sei. Quando eu chego em qualquer lugar, até de carro, quando passo no viaduto, eu fico com medo. Dá um medo repentino, né? Quando eu desci a serra, né, pela Anchieta, né, eu não posso nem olhar para o lado. Você pega e vai fixo, né, Júnior? Eu vou para o lado, não olho para o lado. Se olhar para o lado, daqui a pouco tem um acidente, estou lá embaixo. Sério, eu falo sério isso aí. E agora, você não sabe identificar, não é assim, meu irmão? Não sei. Por que isso aconteceu, né? Então, dentro das fobias, né, temos geralmente o pessoal fala claustrofobia, né? Que é a fobia ou medo exagerado e irracional de permanecer em ambientes fechados com pouca circulação. É a claustrofobia. Isso. Né? Mas essa que eu acabei de falar para vocês, que é a acrofobia, é o pânico de lugares altos. Sim. A minha esposa é desse jeito, Júnior. Eu lembro que, olha só que interessante, uma certa ocasião, ela ia para a faculdade de psicologia, olha que interessante, né? Ela ia para a faculdade de psicologia e o trem deu um problema e ela precisou passar pelo pontilhão. Sabe os pontilhões dos trens? E os trens antigos, lembra que muitos eram de madeira? Sim. Meus irmãos, minha esposa quase infarta, porque o trem quebrou, ela ficou num desespero, ela tinha que passar para o outro lado, ela não sabia o que fazer, e eu lembro assim, que resumindo uma longa história, depois, uma outra hora, ela poderia até contar aqui para nós, mas ela adquiriu um trauma tão grande, mas tão grande, que ela queria parar a faculdade. Nossa. O que eu tive que acabar fazendo para ajudá-la? Eu ia trabalhar de carro naqueles dias, e então eu troquei. Aí eu voltei a ir trabalhar de condução e dava o carro para ela ir. Porque foi o meio pelo qual ela pôde voltar a ir para a faculdade de psicologia. Então, perceba que o aconselhamento, vamos lá, eu sou o pastor dela, eu orei por ela. Não resolveu. Por quê? Porque nesses momentos em que é uma mente e as emoções que foram afetadas por alguma fobia que a gente não sabe qual é o motivo ou a razão ou a origem, quem vai tratar disso é a psicoterapia. Ou seja, são profissionais da área que vão auxiliar para que
por meio de exercícios variados, aquela pessoa rompa aquele obstáculo. Em alguns casos, a pessoa rompe, na grande maioria, mas pode ser que em alguns outros casos não. Por exemplo, sempre vai ter medo de altura, por exemplo, ou sempre vai ter medo de lugar fechado. E aí a pessoa aprende a lidar. Não é que ela não é que ela perde, ela aprende a lidar. Por exemplo, quem tem claustrofobia, o elevador é um terror. Exato. Então, enquanto ela está com alguém ali no elevador, ela se distrai. Enquanto está sozinha. Sim. Mas se ela precisa trabalhar, então ela aprende a dominar aquilo. Mas não quer dizer que ela vai ser 100% curada. Interessante, né, irmãos? Né? Então, eu entrei já dessa pausa, né? Porque, olha só, uma outra coisa que eu não sabia, né? E eu pesquisando aqui com vocês, né? Eu descobri que existe uma outra fobia que é chamada de agorafobia. Olha só que interessante. Agorafobia seria o medo de ansiedades incontroláveis de viver situações que fogem do controle e que causam constrangimento em meio a multidões ou lugares abertos ou muito fechados. Segundo uma especialista um grande nome, né, essa pessoa diz que quem sofre de agorafobia, inclusive, é uma das fobias mais temidas. Quem é a pessoa? Tá aqui, ó. Doutora Luciana Siqueira, psiquiatra do programa de ansiedade do Instituto de Psiquiatria, em São Paulo, diz que a agorafobia talvez seja o tipo mais comum dentre as fobias específicas, o medo de... E aí também, dentro desse agorafobia, é o medo de insetos, e aí vai. Olha que interessante, irmãos, né? Então, e eu estou gastando esse minuto aqui, porque, você viu, o autor já começa falando sobre aconselhamento e começa falando também, como a gente estava vendo aqui, do quê? Da psicoterapia. E então, o que acontece? Tem vezes, irmãos, que a gente tem que lidar aqui com muita maturidade sobre esse tema, porque tem vezes que a gente espiritualiza aquilo que é uma fobia. Por exemplo, poderíamos dizer que o Júnior não foi liberto, né, Júnior? Sim, mas, por exemplo, ter medo de altura seria normal. Agora, quando é uma coisa grave, vira doença, né? Sim, sim. Mas você vê, Júnior, mas me entenda, quando eu falei assim que você não foi liberto, né, me entenda, é que nem minha esposa. A gente poderia colocar isso como uma falta de fé, e não tem a ver. Não é. Não tem nada a ver. Não tem a ver. Então, se a gente vai para a espiritualidade vesga, ou cega, ou por simplismo da fé, a gente acaba prejudicando o irmão ou rotulando. O irmão, por exemplo, é um advogado brilhante que faz enfrenta juízes, mas vai ter medo de altura. Ou seja, né, vai entender, né? É igual a ansiedade, né? A ansiedade, todo mundo tem que ter, né, em certa medida, mas quando vira doença... Exatamente, né? Então, agora, continuando aqui, meus irmãos... deixa eu contar isso daqui, eu acho que vale a pena. Deixa eu contar agora isso daqui para vocês. Nós estávamos aqui numa reunião de liderança, certa ocasião, isso foi muito engraçado, né? Porque o que acontece? Nós estávamos falando sobre pessoas que têm medo, etc e tal, de rato, né? Barato. E aí, de repente, entrou nesse assunto de medo de barata. E, de repente, uma das moças aqui em casa, uma das esposas de um dos líderes, disse assim, pastor, e lá em casa? Ela já fez assim, né? Aí todo mundo ficou curioso. Aí, opa, lá em casa o quê, irmã? Aí o marido falou, bem, pelo amor de Deus. Bem, pelo amor de Deus, né? Aí todo mundo, agora a gente quer saber. Aí, resumindo a longa história, lá na casa desse casal, quando o cara vê uma barata, meus irmãos, ele se agarra em tudo que é lugar, sobe no sofá, e é a mulher que vai matar. Então, isso virou uma chacota, né, meus irmãos? Meu Deus. Virou uma chacota. Então, quando a gente queria brincar, né, que um camarada era muito medroso, falava assim, mas tem homem nessa igreja aqui que é as mulheres que matam as baratas.
Então, você parece bobeira, né? Mas é um medo de barata, é uma fobia. Poxa, ele é um profissional, esse irmão, ele gosta de esportes radicais. Para vocês terem uma ideia, esse irmão, ele era skatista, irmãos, ó, pensa, skatista é um negócio complicado, né? Toma tombo, se machuca, mas quando viu uma barata... Enfrenta o leão, mas não enfrenta a barata. Exatamente. Explica isso, né, Júlio? Então, assim, você vê o que não é o medo de algo, né? O que não seria uma fobia, né? Então, eu fiz questão de parar aqui só para a gente explicitar um pouco já da parte aqui do livro. Olha só que interessante. O Meyers, ele comenta aqui que as fobias focalizam a ansiedade em algum objeto, atividade ou situações específicas. Né? Pode ver. Ela está relacionada a isso. Uhum. Ela vai focalizar algum tipo de ansiedade, algum objeto, ou alguma atividade ou situação específica. E é daí que nascem as fobias. Né? Então, não subestimem as fobias, por mais esquisito que elas sejam, tá bom, meus irmãos? Tá? Vamos lá. Pastor Johnny, continue para a gente a leitura. Alguma dúvida, meus irmãos? Até aí, tudo bem? Beleza. Por Tudo favor, bem. pastor Johnny. Eu só queria aproveitar aqui um comentário rápido. Eu acho que essas igrejas que chegam a mencionar, né, que às vezes a falta de fé ou a não ação de Deus é porque a pessoa ou está em pecado ou não tem fé suficiente, deve passar maus bocados com isso, né? Porque, de algum modo, todo mundo tem alguma patologia. Como é que eu explico isso? Então, na realidade, eles escondem tudo isso, né, pastor? Não, isso que eu falar, não são honestos, né? Eu já estou meditando nesse método, né? Eles não são honestos. Você vê que muitos desses pastores, na década de 80, 90, os neopentecostais, eles iam fazer os seus tratamentos nos Estados Unidos escondido. Hoje em dia, nesse mundo midiático, não tem mais como esconder, né? Mas antigamente era assim. Então não falta lealdade, né? Porque para eles a doença é coisa do demônio. Verdade. Mas eles ficam doentes e o demônio não pegou eles, né? Curioso. É uma falta de lealdade, né? E na minha opinião, até de caráter, né? Porque se uma hora... Vamos aqui... Existe um outro termo, irmãos, que é chamado... Não sei se vocês já ouviram falar. Mitomano. Já ouvi falar. Já ouviram falar? Já ouvi falar. Então, é um ato de mentir. É quase como uma doença pela mentira. Então, o que seria uma pessoa que pratica a mitomania, né? Ela seria um mentiroso compulsivo. Mas vamos partir do pressuposto que exista pessoas que acreditem na sua mentira. Então, uma das características dos mitomanos, que eu vejo bem na sua essência, é aquelas pessoas que vivem uma mentira, mas eles acreditam tanto na sua mentira que quase que vivem a sua mentira. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. O que acontece com muitos políticos. Muitos políticos sabem que aquele discurso é balela. Eles estão fazendo algo apenas teatral. Ou seja, eles estão interpretando um papel para manipular as massas. Mas existem, dentro desses políticos, os mitomanos. Eles acreditam, de fato, que aquele mito vai ser real. E eles discursam como se fosse, tentam viver aquilo, mesmo sabendo que não vai ser vivido, eles vivem essa pseudo-doença, entendeu? E isso não acontece só com o político, tá, irmãos? Eu estou exemplificando o caso do político, mas poderia falar também o quê? No caso de nós, religiosos. Sejamos honestos. É muito fácil falar do político, mas será que muitos pastores não são mitomanos na sua essência? Agora, vamos lá. Lembra que eu falei há pouco que tem muitos políticos que eles interpretam apenas, mas sabem que tudo aquilo é algo teatral? Sabe qual é a outra doença psicológica que me faz lembrar?
nesses casos, uma que é chamada de sociopata. O sociopata, ele não tem sentimentos com o outro, mas ele usa o outro à mercê de si. E aí eu pergunto, a sociopatia é algo que só acontece com políticos? Não. Ou acontece com pastores? E aí? Será que muitos pastores são sociopatas? O que vocês acham? Acho que tem muito crente de forma geral, né? Tem muito crente. Tem uma, não sei se o pastor já ouviu falar da doutora Rosana, agora me fugiu o segundo nome dela. Ela é uma neurocientista. Ela é pregadora também. Em um dos vídeos dela, ela fala isso daí, que tem muito cristão que é sociopata, que não vê o outro como semelhante, né? Ele se coloca ali acima. Rosana Alves, né? Isso, Rosana Alves. Então, eu não a conheço, mas depois boto os vídeos dela lá no grupo. E esse é um assunto... Agora, eu gostei da abordagem dela, trazendo para o lado dos cristãos. Mas vamos primeiro trabalhar um pouco aqui. Agora estamos numa classe de seminaristas. Vocês estão sendo preparados para ser pastores, missionários, evangelistas, líderes. Será que nós estamos imunes a essa sociopatia? De usarmos as pessoas para atingir os nossos objetivos? Percebam, parece bobeira, mas quantos são os pastores que têm as pessoas como propriedades delas? Sim. E no momento que essas pessoas as contrariam, o que elas fazem? Elas aniquilam. Porque, olha só que interessante, irmãos, o que os sociopatas odeiam? Quando alguém descobre algo deles, ou quando alguém vence eles. Pronto. Quando eles são descobertos, como, por exemplo... Então, vamos imaginar e vamos pintar aqui um quadro. Eu sou um pastor muito fofinho, agrado todo mundo, quero abençoar todo mundo, falo palavras boas para todo mundo, e você está debaixo da minha bênção, e você é meu discípulo, e de repente os meus discípulos guardam na carteira a minha foto, mas num dado momento eu sou questionado. E num outro momento eu não só sou questionado, mas é trazido algumas feiuras minhas à tona. Percebam, no momento em que isso é trazido à tona, o sociopata, o que ele faz? Ele acaba, já que ele usa as pessoas, porque na realidade uma das coisas que ele não tem é o sentimento pelo outro, já que ele despreza o outro e todas as pessoas, então ele usa as pessoas. Então, quando ele se enxerga como um derrotado, ou quando alguém descobre as mentiras deles, aí eles naturalmente bloqueiam aquelas pessoas, maltratam, desrespeitam, ignoram ou tentam aniquilar. Por quê? Ou você é comigo ou é contra mim. Olha que interessante. E aí eu pergunto, será que muitos pastores não são sociopatas? Egoísta, né? Tá entendendo? Meu irmão, isso é de dar medo, entendeu? Porque no mundo da política, ainda eles têm as suas ideologias para se esconderem. Eles têm os seus grupos, que também não quer dizer que não tenham sociopatia. Mas e nós? Aí nós vamos ter as nossas pseudos-verdades, porque o irmão já não está mais na visão, o irmão já não está mais na comunhão, o irmão está na carne. Por isso, irmãos, uma pessoa que ela caminha contrária a nós e nós a matamos, só prova o quanto de sociopata nós temos. Estão entendendo, irmãos? Se um sociopata tivesse a clareza disso, ele tentaria talvez até maquiar isso, porque é muito vergonhoso, no fundo, ele passar por isso. Mas como ele despreza a qualquer pessoa, a não ser ele não tem sentimentos pelo outro, e aí
é da onde vem essa palavra patia, que é sentimento, é pathos, é afetividade. Ele usa do sócio, ou seja, do coletivo, e é por isso que muitos líderes, quando eles se enveredam para a tirania, é só uma demonstração do que? Da sua sociopatia. Interessante, né, irmãos? Porque um líder legítimo, irmãos, ele vai ser contrariado, ele vai ser negado, ele vai ser muitas vezes humilhado, ele tem que saber viver nessa realidade. E ele vai ter que saber respeitar o outro, que é o seu opositor. Interessante, né? Será que esse perfil se encaixa em 2 Timóteo 3? Amante de si mesmo? Claro, totalmente, Júnior, totalmente. Lembra que na 4ª aula, ou melhor, na 5ª aula, eu falei que eu escrevi um texto para vocês e que eu não li até hoje? Eu vou ver se hoje eu leio esse texto, no final da aula. Porque tem a ver um pouco com esse princípio social que vai aflorando. Lembra que na 6ª aula, na semana passada, eu falei sobre a geração de Hitler e os nazistas, e eu até mencionei também sobre os vikings, e depois mencionei também sobre os assírios, que eles eram cruéis, e eu perguntei, eles são frutos do meio? Então, eu particularmente quero acreditar, já antecipando um pouco do meu texto, que todos nós temos muitas desvirtudes em nós. Nós não temos noção dos nossos defeitos, das nossas mazelas. Mas numa sociedade mais corrupta, se aflora com mais força essas desvirtudes. Seria mais ou menos aquilo que acontece numa guerra. Nós não sabemos o nosso lado animal até que a gente seja colocado ali na trincheira da guerra. Na hora que a gente for colocado numa trincheira da guerra, nós de verdade nos encontraremos com o nosso lado animal, na sua essência. Ou, quem sabe, com o lado humano, que a gente também desconhece. Porque, enquanto a gente vai vivendo no dia a dia, a gente tenta lutar com tudo isso. Qual é a diferença, irmãos? Lembra que nas últimas... eu venho falando muito sobre um termo dos neuróticos e dos psicóticos. Todos nós lutamos contra romper obstáculos. Ninguém quer romper obstáculo. O que é a pessoa normal? É que ela não passa daquele princípio de normalidade. E o que é o anormal? É aquele que passa do princípio da normalidade. Então, essa é a diferença do são e para os loucos, entendeu? É muito interessante essa questão, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou normal. De fato, por quê? Porque a gente não passa do limite da normalidade. Mas pode ser que tenhamos pessoas entre nós, são pessoas que têm problemas profundos na sua psicologia, mas eles também não passam. Então, eles são vistos como normais. E o que é o louco? O louco é aquela pessoa que rompe as barreiras da normalidade. Por isso que ele é visto como um louco. Porque ele não tem o que na psicologia a gente chama a barra, que seria a barra do recalcamento, né? Todos nós temos uma barra, irmãos. Por exemplo, por que nós não saímos nus na rua? Porque ninguém quer ficar expondo as suas intimidades. E por que o louco sai nu? Porque ele não tem essa barra, ele não tem esse critério dentro dele de que, para ele, aquilo é normal. Ele passa pela barra sem perceber. Ou seja, sabe quando a gente está muito nervoso, que de repente fizemos uma besteira e depois a gente para, meu Deus, me perdoa bem, me perdoa filho, me perdoa amigo, eu não devia ter tratado assim. Ou seja, naquele momento de explosão, a gente passou aquela barra. Mas por que a gente volta atrás? Porque a gente não quer continuar rompendo essa barra. É a barra do recalcamento, que os psicólogos chamam. Entendeu? Então, é muito interessante, tá bom? Beleza, pastor Johnny, eu acho que eu peguei uma direita, uma esquerda, não sei se eu ajudei, se eu respondi. O que você tinha perguntado mesmo, pastor? Na verdade, acho que até uma constatação, né? Esses pastores, líderes que se colocam numa posição de superioridade, né? Eles são sempre santos, nunca conseguem identificar nas suas mazelas alguma deficiência, e aí aqueles que têm alguma dificuldade falam, tem demônio, ou falta de fé, e etc. Então, esses sempre vão ter problema, né?
E o Tomé, gostei da abordagem do Tomé, melhorando a sua fala, quando fala que todos nós temos um pouco de sociopatia. Pode ver que dentro da igreja a gente está preocupado com a nossa bênção. Agora, é por isso que eu escrevi esse texto. E esse texto que eu escrevi tem a ver com o que o Júnior comentou, com o texto de Tiago, porque nos finais dos tempos... Timóteo, aliás. Nos finais dos tempos, as pessoas seriam o quê? Egoístas. E dentro desse egoísmo, aflora todo tipo do quê? Todos os tipos de demônios que a gente vive. Pode ver. No ambiente de egoísmo, que destacam-se o quê? Os sociopatas. E eu concordo, né, com essa fala dessa pessoa, porque, assim, pastorear nos nossos dias é pastorear o gosto individual de cada um. Se torna uma coisa muito complicada, né? Tá bom? Então, leia para nós aqui, pastor, agora, para a gente estar tentando fechar esse bloco. A psicoterapia é bem diferente, dizem muitos. Ela examina o que está por trás das questões atuais, como, por exemplo, uma indecisão com respeito à escolha vocacional, para expor uma rede inconsciente de defesas, ansiedade e sentimentos inaceitáveis ou dolorosos, que juntos geram um problema visível. A terapia trata de questões mais intensas do que o aconselhamento, porque sonda a fundo as queixas atuais da dinâmica interior, a qual realmente constitui a desordem que precisa ser corrigida. Dá uma pausa, pastor. Olha que interessante aqui isso. Isso é muito legal, porque muitas vezes ele tenta levar a psicoterapia para esse lado inconsciente. Por que você não aceita um novo desafio? Porque você é uma pessoa que não troca de emprego, você sabe que está precisando, a pessoa não consegue entender. Outros acham que a pessoa é um derrotista. Não, ela tem um tipo de fobia ou algum problema, no sentido assim, não que ela tenha um problema, entendam, irmãos, mas ela não consegue se enxergar. Por isso que a psicoterapia ajuda muito, né? E aí essa é a área dos especialistas, né? Essa é a área dos especialistas. Então, continua para a gente, por favor, pastor. Esta é a distinção comum. Terapia trata da dinâmica interior e o aconselhamento, não. Joia? Até aí tudo bem? Ou seja, né, são questões diferentes, né? Não é que um aconselhamento não possa ajudar, mas ele tem essa diferença, né? Então, vamos ler aqui. Leia para nós agora esse parágrafo, pastor, para a gente estar encerrando. A influência? A influência deste elemento da teoria freudiana na cultura ocidental é ampla e profunda. Talvez o efeito mais significativo esteja refletido no grau em que abraçamos o modelo profissional para compreender e lidar com os problemas pessoais. Quando Freud, um médico de certa fama, nos conscientizou das forças inconscientes da personalidade que podem causar problemas, as pessoas começaram a pensar em processos doentios e moléstias psicológicas. E leia aqui para mim, tá bom, pastor, desculpa, só um pouquinho. Desculpa. Né? Não, desculpa. Pode falar, pastor, o que você estava dizendo? Nosso irmão Júnior que ia fazer um comentário aí. Oi, Júnior, pode falar. Então, isso eu quero dizer, né, de forma figurada, esses são os demônios que nos afligem internamente. Exato. Agora, olha só que interessante, Júnior e irmãos, para a gente fechar esse bloco. Freud, ele vai trabalhar muito sobre essa questão do inconsciente. E essa questão, ele vai falar mais ou menos o seguinte: todos nós temos o nosso eu, esse que nós vivemos diariamente, o eu inconsciente. Como eu disse na última aula, em certa medida ele não está errado, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então eu poderia dizer que nós somos um espírito e uma alma com corpo. Em tese é isso que acontece conosco. Agora, Freud, ele vai trabalhar, ele vai cientificar aquilo que a Bíblia trabalha, aquilo que a Bíblia ensina sobre essa questão do espírito, da alma e do corpo. Por outro lado, quando ele começa a trabalhar mais nesse lado inconsciente, ele começa a ver, de fato, que muitos problemas e muitas doenças se dá por causa dessa questão lá atrás, ou seja, do que nos aconteceu
e que nos afeta até hoje. Ao mesmo tempo, algumas coisas que nos afetam, nós não temos percepção. Por isso que a terapia acaba sendo algo benéfico. E por essa razão que também a comunidade de fé, por meio das nossas interações saudáveis, acabam nos curando involuntariamente, porque o ambiente sagrado é um ambiente terapêutico. E aí entra o poder da fé. Podem ver quantas pessoas são curadas de uma forma espontânea. São curadas sem se perceber de uma cura na sua alma. Eles só acham que foram curados no seu espírito. Mas por isso que há um poder em Deus que a gente nunca pode negar. No entanto, alguns irmãos vão precisar de um tratamento mais específico. E a gente vem trabalhando nessa questão, dizendo que a gente precisa, sim, de ajuda de um profissional. E qual o problema de buscar, né? Eu sempre vou dizer e enfatizar, depois que a gente buscou a Deus, depois que a gente buscou pastores sérios, pessoas experientes, não teria nenhum problema em oração a gente pedir para que Deus nos direcione para uma coisa mais específica, como é um tratamento psicológico, né? Tá bom? Tudo bem? Querem falar mais alguma coisa para a gente estar fechando aqui o... Sim, assim como as nossas enfermidades físicas, né? Deus deixou os médicos para... nos ser um auxílio. Exatamente. Exato. Tá bom, meus irmãos? Então, essa questão, ela é muito legal. O inconsciente, ele é muito interessante, irmãos. Tem vezes que a gente... Deus pode fazer tudo isso entre nós, irmãos? Pode. Mas muitas vezes até nisso demonstra um caminho de humildade. Quando um pastor pede ajuda a um profissional da área, ele também está se mostrando como ensinável. Concorda comigo? Podem ver que a humildade, ela nos preenche em todas as questões, né? E nós, como servos de Deus, podemos aprender, inclusive, com isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Essas questões das doenças emocionais, as fobias, é uma desordem, né? Que essa cura traz uma harmonia, né? Põe em ordem. Exatamente, Júnior. E Júnior, todos nós, né? Todos nós sofremos sempre de alguma coisa ou outra. Tem hora que algumas delas a gente até aprendeu a lidar um pouco, mas ao tratar desses temas, a gente vê o quanto nós somos vulneráveis. Em algumas áreas mais do que em outras. Tá bom? Joia, meus irmãos, vamos para o intervalo. A gente já volta já, tá bom? Sim, beleza. Fechado? Fechado. Deixa eu ir lá pegar uma aguinha e já volto. Tomar um chazinho, né?